Acompanhar aí. Entrevista do Serjão, né? Ele falou sobre a situação, né? Com a Minas Arena e tal, né? Foi isso, né? Isso aí. Isso. Foi isso mesmo. Vamos lá? Sérgio Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super, bom dia. Eu gostaria de lhe perguntar a respeito dessa situação do Mineirão. O Mineirão diz que não tem efetivo hoje para receber um público, 2 jogos, na verdade, né, em sequência, com públicos grandes no estádio. E eu gostaria de lhe perguntar de quem teria sido o erro de avaliação, se houve algum erro nesse sentido, porque a torcida está reclamando muito que o Cruzeiro não pediu a carga máxima, não foi até as autoridades competentes para pedir que o Mineirão liberasse também essa carga máxima. Qual que foi o problema que aconteceu realmente nesta questão com o Mineirão? Muito obrigado. Ô Josias, o sentimento que a torcida está, o mesmo que a gente está. É de revolta profunda, de indignação com a atitude que está sendo feita junto ao Cruzeiro, de falta de isonomia também. A gente está até já olhando o contrato de concessão que foi feito, a gente acha até que cabe providências serem tomadas no Tribunal de Contas do Estado, dentre outras, porque ali está claro que todas as entidades devem ser tratadas de forma igual. E o que aconteceu foi que no dia 1º de novembro, segunda-feira, foi até um jogo do Cruzeiro, saiu da decreto da Prefeitura que ia liberar 100%, no dia 2 de novembro, na terça-feira, que era o feriado, permitiu-se que tivesse 100%. No dia 3 de novembro, o nosso rival já jogou lá com a capacidade acima do normal. Então, como é que conseguiram organizar isso tão rápido para outro time e não para nós? E ontem, né, no domingo, jogou-se novamente ali para público total. Então, a gente fica indignado quando vê dizendo que um evento de 60 mil pessoas precisa de mais tempo para ser praticado, para ser colocado em prática a sua organização, porque isso foi feito para outra pessoa. Então, a gente gostaria que fosse feita essa isonomia. E o que aconteceu com a gente desde o começo? Como nos últimos jogos que nós tivemos, o público não tinha sido tão alto lá, e a operação é muito cara, e a gente tinha esse compromisso com a nossa torcida de fazer agora um jogo com ingresso mais barato, a gente fez um combinado de que jogaria, de que abriria determinados setores à medida que houvesse venda. E jamais foi falado no começo, ok, mas o limite vai ser 35 mil. Então é isso que nos deixou perplexo, que nos deixa chateados, repito, tão indignados quanto vocês, torcedores, até porque nós também somos torcedores, e faz com que a gente vá buscar até o último momento aí, dentro do que for possível fazer, para que esse jogo amanhã, que ele ocorra com mais público, né? Que com certeza depois também a gente vai buscar entender melhor. Hoje eu já vi vários parlamentares falando sobre, manifestando também essa indignação, já que o Mineirão, ele é um equipamento, é um estádio que ele pertence ao povo de Minas Gerais. Ele não é de uma empresa, ele não é de um clube, né? E o povo de Minas Gerais quer ir ao jogo amanhã. Então está sendo todo mundo desrespeitado nessa história, e pode ter certeza que nós vamos a fundo nela para poder fazer com que isso não ocorra mais e para que o torcedor jamais seja lesado novamente. Presidente, bom dia. Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Eu gostaria de saber, presidente, o que a diretoria pretende fazer de agora para frente, uma vez que no Cruzeiro já não tem praticamente nenhuma chance de ser rebaixado, que seria o pior, nem vai voltar para a primeira divisão. Quais são os próximos passos? Aí é definir onde vai jogar no que vem, o que vai ser feito, ou tem que esperar a SAF? Obrigado. Ô Paulo, não tem que esperar a SAF não, até porque a SAF já é uma realidade praticamente, né? A gente já falou algumas vezes aí que assim que registra o estatuto em dezembro, quando acaba o campeonato, que é o que a CBF determinou, faz a transferência dos contratos, né, para ela poder operacionalizar, mas é claro que o nosso 2022 já começou, e até porque temos esses jogos finais aí para analisar muitos jogadores. A gente vê que o Vanderlei tem usado muitos jovens, né, para entender onde que a gente está deficitário. Como o próprio Vanderlei já falou, a gente já está apalavrado aí para o ano que vem, né? Estamos esperando realmente virar a SAF para poder assinar, porque não faz sentido fazer um contrato agora, sendo que a pessoa jurídica vai ser outra em dezembro. Mas a gente já conversa sobre 22 bastante, né? Então a gente está usando o resto de 21 para isso também. Então pode ter certeza que o planejamento nosso já começou. Presidente, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Para não ficar uma entrevista de cá, outra de lá, nota daqui, nota dali, o Cruzeiro vai em busca de alguma autoridade competente para tentar resolver essa situação, ou a história já está por encerrada e o público limitado mesmo em 35 mil torcedores? Muito obrigado. Samuel, nós estamos tentando, obviamente, até o último momento, aumentar essa capacidade. É claro que tem que conseguir operacionalizar.
né? Não adianta a gente chegar amanhã de tarde e liberar mais 10 mil ingressos com o jogo 9h30 da noite. Então, nós ainda estamos hoje brigando para tentar vender mais ingressos, mas como eu já falei na outra resposta, independentemente do que acontecer, outras medidas também serão tomadas, que a gente entende realmente que está havendo um desrespeito, né? Eu disse isso já, essa palavra, com o povo mineiro, sobretudo com o torcedor cruzeirense, porque o Mineirão não tem dono. O dono do Mineirão é o povo mineiro. É isso que está claro ali no contrato de concessão, quando essa concessão foi feita para as empresas que lá estão hoje, né? Então é por isso que esse contrato ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Assembleia Legislativa. Então a gente vai tomar qualquer medida que for possível para levar a fundo essa situação e para deixar claro para o nosso torcedor que essa revolta que a gente está, que essa indignação que a gente está, ela não vai ficar por isso não. Quais são as ações que o Cruzeiro está tomando hoje, né, nesse momento, para que esse problema da carga de ingressos não se repita no jogo contra o Náutico, né, dia 27? O Cruzeiro vai mandar o jogo no Mineirão também? E aí como que está esse processo de conversas com a administração do estádio? Acho que eu já acabei respondendo um pouco sobre isso, né? Eu nunca escondi desde o começo que o nosso desejo, e é o desejo da torcida do Cruzeiro, era manter o Mineirão como nosso estádio prioritário. Ali que é o palco das nossas grandes conquistas, é ali que a gente chama de Toca 3, é ali que a gente sempre predominou, né? Então, eu sempre falei sobre isso, é ali que é um estádio da grandeza, do tamanho da torcida do Cruzeiro, né? Porque com certeza a gente vai voltar até aquele futebol que a gente queria ter, que a gente gostaria, infelizmente não conseguimos praticar da forma como a gente queria agora, mas estamos planejando para que o ano que vem a gente repita lá 2013, 2014, com aquelas médias de público altíssimas. Então, para isso, a gente tem que ter um estádio maior. Então, o nosso objetivo é esse. Então, ao mesmo tempo que a gente conversa hoje com a administração do Mineirão e tenta resolver isso da melhor forma possível, como a gente falou aqui, vamos exigir o que está no contrato de concessão, sobretudo a isonomia, né, correr atrás disso aí, deixar claro que não pode haver renúncia de receita por parte de uma concessionária pública, e quando eu não permito que tenha um público maior, sendo que eu tenho demanda para isso, está havendo, de certa forma, ali, renúncia de receita. Isso é ruim, isso não pode acontecer junto ao poder público. Então, tudo isso está sendo observado para a gente tomar as providências cabíveis. Sérgio, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Em caso de o Mineirão não liberar essa situação, o Cruzeiro pretende, já a partir do próximo ano, continuar jogando no Estádio Independência ou prefere continuar mantendo diálogo com a administração do estádio para que esse tipo de situação não aconteça, porque o Cruzeiro teve prejuízo no jogo contra a equipe do Confiança e a gente sabe que o Campeonato Mineiro é deficitário. Há este planejamento de iniciar a conversa, de estreitar os laços, aparar essas arestas também para o Campeonato Mineiro, ou há a possibilidade de continuar jogando no Horto? Sulimar, sempre há, e eu até recordo, ainda na campanha eu falava do objetivo de jogar no Mineirão, né? Foi na nossa gestão, a nossa diretoria que resolveu aquele problema histórico que o Cruzeiro tinha no Mineirão, e até lembro isso, eu vi hoje um comentário de que o Cruzeiro tem algumas coisas a pagar ainda em relação a jogos desse ano com o Mineirão, que estão muito, mas muito longe da dívida que foi feita lá em 2013, 14, 15, 16, ficamos quase 4 anos, tanto que o acordo que a gente fez, salvo engano, foi na ordem de 20 a 30 milhões de reais. Então, um valor muito maior que a gente buscou fazer o acordo e corrigir para poder fazer com que a nossa torcida jogue nesse estádio que é do povo mineiro. Ele é do povo mineiro, ele não é do Cruzeiro, ele não é da concessionária. Então, é o povo mineiro que tem que ser respeitado, a torcida do Cruzeiro tem que ser respeitada. Então, nós vamos conversar e tentar mostrar isso, porque é ali que a gente quer estar, sem dúvida nenhuma, porque foi onde a gente sempre esteve e onde a gente sempre ganhou títulos, né? Então, vamos tentar conversar na medida do possível. Sempre fomos e seremos do diálogo, né? Eu sempre falei que tenho sim, inclusive, boa relação, sempre mantive boas conversas lá, mas o que nós não vamos aceitar jamais é que o Cruzeiro seja tratado diferente de outros clubes e que o nosso torcedor seja desrespeitado. Isso a gente vai tomar qualquer providência que tiver para não deixar isso acontecer de novo. Presidente Sérgio Santos Rodrigues, bom dia. Stefano do Portal Deus Me Dibre. Em relação a valores, o Cruzeiro falou que abriria até mão de lucro, né, de um certo lucro, para poder ter uma carga maior. Vocês estão tendo qual previsão para esse jogo da próxima terça-feira, já que esgotou os 35 mil? Acredita que o estádio vai ser capaz de dar lucro mesmo com o ingresso mais baixo? Ou vai se repetir as outras vezes que jogou no Mineirão, em que acabou sendo deficitário, né? Acabou tendo um prejuízo em jogar no estádio? Obrigado. É claro que o objetivo é sempre o lucro, né? Ninguém
pratica nada para ter prejuízo. Então, o nosso objetivo é ter lucro, mas o que a gente priorizou agora, inclusive colocando os preços mais baixos, foi a presença da nossa torcida, né? Que o nosso elenco entendeu, o nosso técnico entendeu, que a diretoria concorda, que o mais importante agora é a gente ter a torcida do lado, apoiando e gritando. E acredito que sim, ainda que a gente tenha colocado ingresso um pouco mais baixo, mas de valor mais baixo, mas que com o público que a gente tem, a gente vai conseguir operar sem déficit amanhã. Sérgio, bom dia. Thiago do Super Esportes. O Cruzeiro tem 15 contratos de jogadores no fim, além do Vanderlei Luxemburgo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o clube está sem um diretor de futebol desde a saída do Pastana. Eu queria saber quem está tocando o planejamento desse departamento para 2022, ainda que pese todas as possíveis mudanças com a eventual criação da SAF. Muito obrigado. Todo o departamento, né? Eu já falava sobre isso antes, quando se discutia, que às vezes entende que o papel do diretor de futebol é muito menor do que realmente é, e acha-se às vezes que é o diretor que vai fazer a contratação, né? Existe todo um departamento por trás. O do Cruzeiro começa na análise de mercado, nós temos um grande profissional aqui, filho de uma prata da casa, que é o nosso ex-jogador Toninho Almeida, que é o Toninho, filho do Toninho Almeida, é o nosso chefe da análise de mercado. Nós temos a nossa equipe de transição e a equipe fixa, que conta com o Célio Lúcio e com o Belletti. Tem uma comissão do Vanderlei, sobretudo Vanderlei e Ricardo Rocha, que conhecem bastante o mercado, né? Eu estou aqui presente direto também, e hoje nós temos também, né, o André, que é nosso diretor, que está auxiliando aqui nos trabalhos da Toca. Então, o Cruzeiro vai olhar, sim, ainda um diretor de futebol, mas o fato de não tê-lo em nada impede que a gente faça esse planejamento para o ano que vem, até porque, é isso que a gente falou, o principal é entender a comissão, porque aí os atletas têm que ter muito a ver com o que a gente pretende, isso vai depender da forma como o time joga, de como o técnico vai escalar, então isso já está sendo feito, não prejudica em nada o trabalho de planejamento, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso.